Fala Dev, beleza? Meu nome é Júnior, prazer imenso estar falando com vocês em mais um vídeo aqui do canal DevFest. E como no vídeo anterior a esse, que eu postei aqui no canal, eu falei que o Dayan começou um canal no YouTube e que provavelmente teria alguns reacts sobre os vídeos dele, aqui está o primeiro react desse vídeo que já foi postado há 5 meses, mas que é sobre um assunto muito importante e é muito pertinente para mim e aqui para o canal, já que a gente quer ajudar vocês a entrarem para o mercado de trabalho, que é sobre burnout. Esse vídeo, falando sobre burnout, tem alguns fatos bem reais aqui, que foram bem presentes na minha vida e na vida de outros programadores que eu e o Dayan conhecemos. E ele vai trazer algumas situações aqui reais de trabalho que ele passou em empresas que eu também já passei e que resultaram em alguns problemas, tanto para ele quanto para mim, não em conjunto, mas problemas similares por conta do mesmo problema da cultura da empresa, de exceções de trabalho, cobrança, etc. Então a gente vai reagir ao vídeo aqui juntos e eu vou tentar complementar o que ele disser aqui com a minha opinião, alguns pareceres, algumas questões mais próprias por ter realmente passado por um burnout, analisado clinicamente e tratado isso. Então tentar trazer algumas coisas reais aqui, complementando o que ele disser. Bom, então vamos pro vídeo e a gente vê junto. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre burnout, falar sobre dev com 3 empregos, só coisa real que eu já presenciei ao longo desses poucos anos de carreira aí. Vamos falar de burnout, dev de 3 empregos, ambiente tóxico. Vou falar sobre isso, tô dando minha cara a tapa aqui, talvez eu colhe algumas consequências. Mas eu tô meio saturado de querer consumir um conteúdo no YouTube e ser programadores lendo uma notícia que você poderia ler em 3 minutos, ele faz um vídeo de 15 para ficar ganhando em cima de você. Então eu tô meio de saco cheio assim do tipo de canal que tem no YouTube. Quem realmente sabe muito mais que eu poderia estar aqui ensinando código e não quer vir aqui ensinar, porque dar a cara a tapa é complicado, eu sei. Mas criei o canal, no início era um canal dark, ia só ensinar código mesmo ali, com as minhas zoeiras, fazendo minhas quintas séries da vida ali durante as explicações, até para facilitar seu entendimento, te dando exemplos mais simples de entender. E agora resolvi começar a aparecer de alguns vídeos para cá aqui no canal. Esse é um assunto sério, vou tentar abordar sendo o mais direto possível e trazendo a real. Bom, sobre burnout, por que eu tô querendo fazer esse vídeo hoje? Sábado rendeu uma conversa sobre isso. Para quem não me conhece, eu participei de um projeto que um amigo meu começou comigo, chamado DevFest. Foi onde eu tive auxílio para aprender a programar e sou muito grato ao projeto. Então ali a gente tem alguns programadores e a gente está sempre conversando sobre diversos temas. Esse foi um tema que voltou a ser falado no grupo. Bom, eu não lembro exatamente quando ele gravou esse vídeo e quando teve essa conversa, se foi um momento de alguém estar passando por um burnout na época, ou se fui eu, ou se for o desenvolvedor. Mas eu lembro sim desse assunto voltar e ainda volta. O canal já tem 3 anos, o grupo tem a mesma idade. E vira e mexe o assunto burnout volta, a cobrança no trabalho volta. Então assim, é um assunto muito presente nesse grupo do WhatsApp. E lembro sim de conversas desse tipo. E provavelmente na época dessa conversa ou eu estava tendo um burnout, porque eu tive ano passado. Você está vendo esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo 26 de fevereiro de 2025. Então em 2024 eu tive alguns burnouts sim. Mais suaves, porque eu já estava aprendendo a lidar melhor com isso, com esse problema, mas cheguei a ter ainda. Então não foram tão severos quanto os meus primeiros burnouts, mas cheguei a ter. E assim, aconteceu uma conversa no privado com o Dayan, não foi comigo, é essa conversa que ele está dizendo, que foi explorado melhor esse assunto e é isso que ele quer trazer aqui. Eu fiquei sabendo dessa conversa depois, o Dayan veio conversar comigo, veio até a ideia de reagir a esse vídeo quando ele postou, mas eu demorei tanto para gravar que eu só estou gravando 5 meses depois que ele postou. E vamos ver o que ele fala e a gente vai complementando. Não vou expor ninguém aqui, tá? Mas sobre burnout, meu emprego anterior, trabalhei com algumas pessoas que passaram por isso. Eu mesmo não procurei ajuda clínica e se você estiver passando por isso, te aconselho a procurar.
Antes de entrar nos casos reais, vamos fazer uma... Claro que eu não sou nenhum especialista, mas eu já li bastante sobre o tema, já conversei com pessoas que passaram por isso, que clinicamente diagnosticadas, que me contaram como foi o tratamento. Começar falando aí dos principais sintomas, que é uma exaustão física, emocional, mental bem grande. Até algumas pessoas chegam a ter despersonalização, tá? Então, assim, é algo grave e que, infelizmente, na nossa área como programador, tem se tornado algo normal. Tem se tratado disso como se fosse algo normal. E o nosso querido Stack Overflow, o pai de muitos devs aí, né? Tem a nova geração aí que só conhece ChatGPT, mas o verdadeiro pai dos programadores aí, a meu ver, é o Stack Overflow. Eles têm uma pesquisa onde 70% dos programadores já passaram por isso. Então, para você ver a quantidade de gente que já passa por isso, já passou por isso, ou pode estar passando por isso. Essas características do burnout são muito específicas. É um cansaço, esse cansaço que ele citou ali, mental, físico e emocional, que não passa. Por exemplo, o cansaço físico, você deita para dormir, pode dormir por horas, por 10 horas seguidas, 12 horas. Você acorda cansado, você acorda desmotivado, corpo fraco, você acorda do mesmo jeito que você deitou, você não melhora. E não adianta tomar remédio também, relaxante muscular, que não resolve. Principalmente quando você tem que voltar a trabalhar, quando você pode começar a melhorar, você já tem que trabalhar de novo, você tem que fazer tudo de novo. Então, assim, é muito difícil de lidar com esse cansaço físico. O mental te bloqueia. O burnout, ele te bloqueia em todos os sentidos mentais possíveis. Então, por exemplo, uma capacidade técnica que você tem de resolver um problema, ela é inútil. Ela se torna inútil quando você está passando por um burnout. Por exemplo, eu sou dev sênior, eu tenho 7 anos de carreira. E hoje fazer um CRUD para mim é muito simples. Create, Read, Update, Delete é muito simples. Então eu monto uma API, seja em Java, em Node, PHP. Fácil, monto até rápido. Mas se eu estiver passando por um burnout, talvez eu apanhe muito para fazer isso ou até nem consiga fazer. Esse é o problema do burnout. Porque eu sei fazer, mas para aplicar isso, passando por um burnout, é uma das piores lutas que você pode ter no ambiente técnico, no meio técnico, né? Então, esse bloqueio mental é muito sério. E no emocional, vem muito das despersonalização que ele disse. No meu caso, com burnout, eu ficava muito estressado. Então, sei lá, eu tenho na minha mesa aqui um carrinho de Fórmula 1, eu tenho meu controle de Xbox para jogar alguma coisa no computador, suporte do meu celular e a caneca de café. Se eu esbarro na caneca de café, ela cai, ou se eu jogo o carrinho de controle, o meu carrinho de enfeite aqui no chão, ou ele cai por algum motivo, já é motivo para eu xingar todas as gerações da família de alguém, xingar quem fez o carrinho. Então assim, eu ficava transtornado. Não podia ter uma coisa que não fosse de acordo com o que eu queria naquele dia, com o que eu tivesse planejado, que isso destruía o meu dia. Então, tava trabalhando, eu hoje quero ver um filme depois do trabalho, Piratas do Caribe, por exemplo, que eu gosto de ver. Se eu não conseguisse por não ter internet, caiu a luz, ou sei lá, começar a ver e alguém me ligar, ou alguma coisa do tipo, eu ficava irado, ficava transtornado. Porque eu preparava minha mente, que já estava cansada e bloqueada, para se adaptar a qualquer coisa nova. Porque todo dia a gente tem que se adaptar a tudo que acontece. Já estava preparado para ver o filme, eu ficava perdido quando acontecia alguma coisa assim. Então é muito sério isso. O cansaço físico, o mental e o emocional são limitações que o burnout impõe sobre a sua vida enquanto você está passando por ele. E não é por um dia, não é por uma hora, é por dias. Pode durar uma semana ou até mais. Porque o burnout ele tem fases. Primeiro ele vem com sintomas de gripe, um resfriado mais forte. Então eu, por exemplo, quando passei por burnout no início, principalmente nos mais severos, era enxaqueca, era tosse, era vômito, diarreia. Então assim, parece dengue, parece catapora, parece umas doenças assim que te preocupa.
Mas no fim é uma doença pior ainda, que você nem tem ciência do que se trata. E esse é o problema do burnout. Ele chega de um jeito, parecendo uma coisa, e quando ele chega te mostrando quem ele é, o que é o burnout de fato, você já está destruído. Você já está limitado fisicamente, você mal consegue descansar, você mal consegue agir normalmente, andar pela casa normalmente, você está sempre com alguma dor, um torcicolo ou um espasmo muscular muito forte. Eu tive durante um burnout, esse até dos mais recentes, inclusive ano passado, eu tinha cliques fantasmas. Eu ficava com a mão no mouse, por exemplo, e ficava clicando. Meu dedo, com a mão eu tentava relaxar a mão, né? Mas o dedo ficava clicando o tempo todo. Então, com a mão no mouse aqui assim, eu ficava clicando. Então, isso é muito sério, porque eram indícios de que eu estava começando a passar por um burnout. E tome muito cuidado com isso. Se você começar a sentir qualquer sintoma desses que eu disse, para de fazer. Se você principalmente estiver tendo excesso de trabalho ou excesso de estudo, que também pode estar relacionado a excesso de estudo. Se você tem rotina de estudar severamente e deliberadamente durante o dia, vigie, porque isso pode estar influenciando na sua saúde. Comece a procurar ajuda se você tiver algum desses sintomas. Se você estiver numa rotina dessa. Porque você pode estar tendo um indício ou até mesmo o início de um burnout. Tá? Vamos continuar o vídeo aqui que a gente fala mais sobre isso. Alegam ter passado por isso. Então, assim, é um número muito grande para a gente estar ignorando. E é uma doença reconhecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E o que eu acho interessante é que é constatado que é ligado ao excesso de trabalho. Então eu vou falar agora de alguns casos reais que eu passei em projetos anteriores. E número 1, cara, vamos começar falando logo do mais polêmico, Dev 3 empregos. Trabalhei já com mais de um programador que tinha 2 e já trabalhei com alguns programadores que tinham 3 empregos como Dev. Então assim, e esses com certeza passaram por burnout e reclamavam disso comigo lá, conversando no dia a dia ali. Cara, eu não sei até que ponto, assim, não tô aqui pra julgar ninguém, nem pra ser dono da verdade, nem nada, sabe? Não é meu objetivo. Vou dar minha opinião. Opinião, cada um tem a sua. Você filtra aí, se tiver algo de bom no que eu tô falando, você retém, senão você descarta. Eu acho que dinheiro é importante, não vou ser hipócrita. Dinheiro é importante, muito importante. A gente precisa dele pra viver. Só que até que ponto o dinheiro vale? Ele compra o fato de você passar por um problema de saúde? Ele compra você começar a ter pensamento suicídio, depois DAS, né, que eu falei no plural. Será que ele conta você ter esse tipo de pensamento? Será que ele compra você olhar para o código, uma coisa simples, que não é nenhum desafio técnico para você, mas você ficar olhando para a tela e não conseguir fazer? Você já se sentiu assim? Você já passou por isso? Eu já. Já dando bem a cara a tapa aqui, eu já. Já participei de um projeto que quando eu fui mandado embora, eu fiquei preocupado, porque eu fiz uma transição de carreira depois dos 30, né? Vocês estão vendo ela. E aqui ele vai falar sobre outra questão que a gente vai falar também. A gente conversava bastante sobre esse ponto. Mas, não tentando demonstrar virtude em cima do vídeo dele. Mas assim, até que ponto que vale trabalhar em excesso, até que ponto vale você se esforçar no trabalho, é muito relativo. Porque pra ele pode ter sido um limite X, mas pra mim pode ter sido um limite Y. Pra você pode ser um limite Z. Então assim, é muito relativo isso. É claro que a mensagem que eu quero passar aqui com o que ele tá falando também, que é a mesma mensagem, é tomar cuidado. Eu não tenho que dizer pra você não trabalhe depois do horário, não trabalhe em excesso, não se pressione demais. Mas se você fizer isso, só tome cuidado. Porque o burnout é muito sério e pode te afetar em diversas áreas da sua vida, não só profissional e não só psicológica. Esse é o ponto da mensagem. Então, só toma muito cuidado com isso. Eu tive meus motivos para ter mais de um emprego. Na grande maioria dos motivos era financeiro mesmo. Mas eu me dispus a aguentar passar por burnouts, a aguentar passar por solidão mesmo em alguns momentos. Tipo assim, deixava de sair com os meus amigos, deixava de sair com a minha família para poder trabalhar e entregar o que eu precisava para levantar uma grana para um determinado objetivo. Então isso é muito sério.
Eu me propus a isso por um tempo. Hoje eu não quero fazer isso mais. Eu não quero ter 2, 3 empregos mais. Se eu vier a ter mais de um emprego ao mesmo tempo hoje, vai ser por alguma questão muito específica, porque eu não planejo isso, eu não quero isso, mesmo porque eu sei das consequências. Mas vale ressaltar aqui que vai de cada um. Se você achar que deve, só toma cuidado e se prepara para isso. Cerque-se de pessoas que te apoiem e que entendem o seu momento para você fazer esse tipo de coisa, para que quando você precisar de ajuda, principalmente apoio emocional, psicológico e até mesmo ajuda física, no sentido de, sei lá, procure um massagista para poder relaxar o corpo, paga uma ou 2 sessões no mês que já vai te ajudar muito, ou um quiroprata para poder botar a coluna no lugar, estalar o pescoço, enfim, isso vai ajudar demais. Então se prepare para todos esses pontos que eu te disse, porque se você estiver disposto a passar por isso, você se preparando, vai ser muito melhor do que eu enfrentei ou do que o Dayan enfrentou. As barba branca, não sou nenhuma criança. E então, assim, quando você é casado, faz uma transição de carreira, sua esposa está contando com você e você é mandado embora, é claro que no primeiro momento ali você fica preocupado. Mas depois me bateu uma alegria tão grande, cara, de saber que eu não ia ter que passar pelo que eu estava passando, de saber que eu não ia mais... eu sabia que depois daquilo as coisas iam mudar, eu não ia mais ter pensamento suicida, eu não ia mais ficar com aquela agonia de fechar o ponto e ficar trabalhando 4, 5, 6 horas a mais de graça todo dia, porque eu tinha que bater as metas que me passavam. E é legal que eu reparei agora. No início ele falou suicídio, depois DA, ele para não falar a palavra completa, e depois ele soltou suicida. Então não fez muito sentido. Mas daí tava começando a gravar os vídeos, então eu também já passei por coisas desse tipo. E aqui não é culpa da empresa. Primeiro eu quero deixar bem claro que 50% da culpa é minha, porque eu não disse não, e outros 50% coloco na culpa do meu time que me cobrava isso. Não necessariamente a liderança da empresa, a RH da empresa nem sabe disso, é erro meu, nunca trouxe isso para a gestão da empresa de fato, mas eu tive muitos colegas de time ali que eram tóxicos e queriam me cobrar uma entrega igual a deles, que tinham 1000 anos a mais de experiência do que eu, e eu no meu primeiro emprego. Isso é muito real. Você tem uma cultura na empresa, você entra numa empresa onde já tem uma cultura de cobrança, de trabalhar depois do horário, de líder não ver problema você trabalhar depois do horário, sendo que já acabou seu expediente, e o RH nem fica sabendo disso. O seu gerente direto, o seu líder, pode ser o tech lead, o scrum master, o PO, pede pra você ficar depois do horário, sem o RH ficar sabendo disso, sem te pagar hora extra, e pro time, pra empresa, isso tá tudo bem. E pra você que tá entrando agora, você acaba se permitindo passar por isso, porque você quer causar uma boa impressão, você não quer demonstrar, você não quer parecer ser meio molenga, meio desleixado, você não quer... você quer passar um senso de ownership, um pertencimento, um sentimento de dono. Então assim, é normal que você se permita algo do tipo. Mas com esses 2 vídeos aqui, o meu react e o vídeo dele, a mensagem que a gente quer passar é: cuidado para não se permitir passar por isso, porque isso é muito sério. Uma permissão que você fizer desse tipo, de um dia, pode virar para todo o resto da sua carreira. Você pode acabar fazendo isso sem perceber pro resto da sua carreira. E isso é muito sério. Isso é muito complicado. Vamos lá. Então assim, se você estiver passando por isso, cara, eu sei que a gente precisa do trampo, mano. Eu tô falando como um cara casado que precisava também do emprego na época. Não vale sua saúde, cara. Não vale você ficar ali tendo esse tipo de pensamento. Eu nunca pensei nisso na vida, cara. Foi só nessa época, entendeu? Pra você imaginar o tipo de ambiente que eu tava trabalhando. Então assim, mais uma vez eu volto a dizer, não é culpa da empresa. Primeiro tem a minha parte, culpa de não ter falado não para esses programadores. E outra que talvez eles não foram muito justos comigo, mas você não vai esperar que as pessoas queiram melhor para você. Nem sempre elas querem, né? Tem muitas pessoas boas. Como eu falei, hoje eu trabalho num time maravilhoso. Não vou expor o nome dos outros 2 front-ends que trabalham comigo, até porque eu não perguntei com eles. Mas, cara, mano, nosso time flui muito bem, cara. A gente tá falando aí de tocar aí, sei lá, tipo, a gente tem lá uns que envolve front-end, contando os projetos novos que estão entrando, a gente trabalha no mínimo em 6 repositórios aí. E, cara, a gente são 3, mano, e a gente faz, sabe? A gente faz. Então, assim, quando o time é unido, quando as pessoas elas são justas, principalmente na planning, mandando a real mesmo aqui, tá?
O que eu acho muita sacanagem assim na carreira? Você tem ali uma plane, aí tem um sênior votando num card que vai vir para você, que é júnior. Não tô falando que é o meu caso hoje, tá? Mas eu já passei por isso, tô mandando todas as reais aqui, cara. Se as consequências vierem, elas virão e eu vou arcar com elas. Mas acho que tá na hora de ter alguém que chega aqui e fala a real, entendeu? Porque se eu quiser crescer o canal, eu pego uma notícia do dia ou da semana aí e leio ela para vocês. É isso que um monte de programador tá fazendo no YouTube. Mas acho que isso não agrega a ninguém além do próprio programador. Então, tô vindo aqui falar o que eu penso. E o que eu acho disso, cara? Eu sei que é a maneira como a coisa funciona e ela é funcional, mas eu tenho uma crítica. Por exemplo, eu tava conversando com um dev que tá no seu primeiro emprego agora, e ele veio falar pra mim, pô, cara, chegou na Plane, eu votei, tipo, vou dar um número fictício que eu não recordo agora, mas vamos imaginar que ele pediu um dia de trabalho para fazer aquilo. E um sênior disse que era 2 horas. E o card caiu pro júnior e lhe deram 3 horas para fazer. Então, assim, o cara não vai conseguir performar no nível de um sênior, sabe? E Óbvio muito time não não tá nem aí para isso. Se o card é 3 horas, você vai ter que fazer em 3 horas. E é isso que leva muito programador a fazer o que eu fiz muito lá atrás. Não aconselho. Aqui ele já vai falar do que aconteceu de fato, do que ele se permitiu e a questão da permissão que eu disse. Mas uma coisa que eu quero mudar um pouco do que ele disse ali, eu quero mais rebater o que ele disse. A coisa não funciona bem assim. É posta em prática desse jeito, mas não funciona. Quando você chega numa plane e esse tipo de coisa acontece, mostra uma doença cultural que tem naquele time. Porque hoje, no time que eu tô, por exemplo, tem um júnior lá, tem eu e mais 2 seniors, e a gente mede o card por quem vai atuar. Então, se o júnior falou que faz em 4 horas e o card cai pra ele, vai ser 4 horas. Se a gente deu 1 hora, se o card cair pra gente, vai ser 1 hora. Então, a gente bota a tolerância em cima disso, do maior prazo. Então, por exemplo, você faz um card sem saber quem vai atuar e o júnior bota 1 dia pra ele e a gente bota 6 horas, é de 6 a 1 dia, não é 6 horas. Esse é o certo, na minha opinião. Isso é o que funciona de fato. Não é porque a minha empresa é perfeita, não é porque o meu time é perfeito, mas isso pra mim é o que de fato funciona. Porque esse cenário que ele trouxe não funciona. Ele é posto em prática, ele é imposto pelo time no Dev Júnior para fazer dessa forma, mas não funciona, porque aí depois vem reclamação de cliente porque extrapolou o prazo, vem burnout do júnior, vem cobrança da gerência em cima do time. Então assim, não funciona, só causa problema, não funciona. E até que a gente mude isso, isso vai ser imposto e vai ser colocado em prática de maneira errada, mas não vai funcionar. Nunca vai funcionar desse jeito, infelizmente. Então, eu até entendo ele dizer que a coisa funciona desse jeito, tipo, mas não funciona. É colocada em prática dessa forma. E aí causa uma série de problemas. Por isso que eu digo que não funciona. Eu não acho que é o caminho de você fechar o ponto e ficar trabalhando depois do horário. E depois você tem burnout, você tem um monte de problemas aí na sua vida pessoal também, porque você passa a morar em frente ao computador e não morar com a sua família mais. E é sobre isso que eu tô fazendo esse alerta aqui de até que ponto vale. É uma crítica que eu fazia diretamente ao Dayan. Se ele não gostar, eu vou cortar essa parte do react, mas às vezes a gente tava no DevFest ali e do nada ele mostrava um print, fazia um gifzinho, um vídeo temporário, mandar uma foto temporária dele trabalhando, sei lá, sábado 7 horas da noite ou domingo 4 horas da tarde. E eu ia no privado como amigo mesmo, como quem ajudou ele a entrar na carreira de programação. Cara, o que você tá fazendo? Não, eu tô trabalhando porque tá pegando fogo aqui, o bicho tá pegando, tá tenso aqui, que não sei o que, tô precisando entregar. Falei, Dayan, você tá recebendo por isso? Não, não tô. Cara, não faz isso não. Palavra de quem já passou por problema por causa disso. Não faz isso não, cara. Um dia você vai me agradecer por eu estar te dando essas dicas. Um dia você vai me agradecer por eu estar falando pra você, cara, não faz isso. Vai dar atenção pra sua esposa. Vai dar atenção pro seu cachorrinho. E ele meio que assim, concordava não concordando, sabe? Tipo, tá, cara, você tá certo, mas eu preciso entregar e continuava. Na grande maioria das vezes ele continuava. Então, assim,
como amigo, sempre houve uma crítica a essa atitude, mas uma crítica por reconhecer que isso era maléfico para ele. E por eu já ter passado por isso, eu já ter feito a mesma coisa. Hoje eu não me permito trabalhar fim de semana para poder me dedicar quase que exclusivamente ao meu namoro. É a pessoa com quem eu quero dividir a vida. Então, eu me dedico aos fins de semana para estar com ela e compartilhar os meus melhores momentos com ela e desligar totalmente de trabalho. Antes eu tinha Discord instalado no celular, Microsoft Teams instalado no celular. Hoje não tem nada disso. Hoje fica tudo só no computador. Ou seja, se eu vou para casa dela e não levo o notebook, eu não vejo nada de trabalho. Nem abro um e-mail. Então assim, é uma atitude que eu tomei e precisei tomar até mesmo por conta de, no passado, não ter sido disciplinado com entrega, com horário de trabalho e até mesmo quantidade de trabalho, que deu certo pra mim. Eu tenho evitado muitos problemas assim. Tenho descansado bastante nos meus fins de semana. Tenho renovado as energias. Isso é bom. Mas vamos continuar aqui, vamos ver o que ele fala. Vale sua saúde? Até que ponto vale a sua família? Né? Meu casamento quase foi embora nessa época. Exatamente. Até que ponto seu salário vale isso, sabe? Eu tenho um amigo aí que tá com 3 empregos, tá tirando um faturamento aí, o cara não é sênior, mas tira mais do que a maioria dos sêniors que eu conheço, porque ele acumula 3 empregos. Era o meu caso também, não mas era até que sênior ponto, e passava sei a lá, ganhar mano, mais. esse dinheiro compensa? Se ele tá custando a sua saúde, sabe? Se ele tá custando a sua família, se ele tá custando a sua sanidade, né? Então, sobre 3 empregos eu não quero aprofundar muito, porque talvez eu perca alguns amigos de estar falando sobre esse tema aqui, né? Outra coisa que eu queria falar nesse vídeo também. Já que ele vai mudar de assunto, eu posso falar sobre isso, porque eu já tive 2, até 3 empregos. Já tive salário de faturamento aí de quase 4 vezes o que eu ganho hoje. Então assim, é muito relativo. Eu não quero demonstrar virtude em cima do vídeo dele. Não quero isso. Não quero ganhar em cima do vídeo dele. Tentando mostrar ser melhor, isso e aquilo. Não. Eu quero dizer a real. Eu tive os meus motivos para ter mais de um emprego. E pra mim foi a saída que eu tive pra fazer o que eu fiz. Pra resolver os problemas que eu tinha na época. Então isso é muito relativo. Dinheiro nenhum vale a sua saúde, os seus momentos com a família, seus relacionamentos, os seus amigos. Dinheiro nenhum vale isso. Mas se você se propuser a passar por isso, a passar pelo fato de ter mais de um emprego, trabalhar um pouco mais e ficar um pouco mais cansado, tendo cuidado para não chegar ao ponto de ter um burnout, se você fizer isso, tem que ser uma escolha única e exclusiva sua, de mais ninguém. Ninguém pode dizer para você não faz isso ou não faz aquilo, ou faz isso ou faz aquilo. A gente aqui não pode dizer pra você não faz isso, porque eu não sei sua realidade. Você que tá vendo esse vídeo, eu não sei sua realidade. Eu não sei do que você tá precisando agora. Se você tá precisando levantar 50 mil reais em 2 meses, enfim, eu não sei sua realidade. E esse assunto é um assunto muito sério. Então tem que ser tratado com seriedade, com exemplos reais. E se você acha que você precisa fazer isso, só toma muito cuidado pra não ter um burnout. Porque aí sim, você vai sentir o peso gigantesco das consequências daquilo que você escolhe pra você. E o burnout é muito, muito severo se você não tratar. Beleza? Então vamos ver o que ele vai falar nesse finalzinho aqui do vídeo, últimos 3 minutos, e aí a gente conclui. Também como sair disso, né? Como sair se você estiver passando por um burnout, né? Primeira coisa é você pedir ajuda. Nessa mesma empresa que eu falei que eu passei por um ambiente tóxico, no final, pena que eu pedi ajuda tarde demais, eu comentei com uma pessoa da empresa e foi a pessoa certa e me ofereceram auxílio psicólogo. Então assim, talvez se eu tivesse conversado com essa pessoa antes, tivesse melhorado para mim antes. Talvez eu nem tivesse saído dessa empresa, talvez o final tivesse sido outro, só poderia ter trocado de projeto. Mas enfim, águas passadas não movem moinhos, né? Assim que diz o ditado. Sobre essa questão, cara, se você sente que você está entrando no burnout, se você sente que você tem os sintomas que eu falei, despersonalização, cansaço emocional, o cachorro que está latindo aqui que eu vim passear com ele. Então assim, procura ajuda, primeiro no seu time. Se você não encontrar ajuda no seu time, na sua liderança, procura ajuda de um profissional, tá? Ninguém merece ficar passando por isso. E outra coisa,
O cachorro tá agitado porque quando ela vê outro cachorro, ela acha que só tem que ter ela de cachorro no mundo. Aí ela fica desse jeito aqui. Mas eu não vou fazer o vídeo com corte, não. Outra coisa, além de você procurar ajuda clínica, o que muitos dos meus amigos que passaram me falaram que foi a recomendação médica para eles sobre isso, foi o fato deles começarem a ter atividades extracurriculares, digamos assim. Por exemplo, sábado eu entrei numa banda para tocar guitarra aqui, que é um hobby que eu já tinha no Brasil, e eu voltei a ter aqui. Então você ter essas outras áreas da sua vida para preencher a sua vida vão fazer muita diferença, sabe? Igual no meu caso, gosto de andar de skate. Pegar um skate de noite, sair remando pelas ruas da cidade aqui que eu moro. Então esse tipo de coisa, no dia a dia, ele vai agregar até no seu código. Porque você vai chegar com a mente relaxada, você vai chegar tranquilo. Para finalizar o vídeo, que ele está ficando longo, deixar bem claro aqui os sintomas, novamente, exaustão física, emocional, mental, despersonalização. Também a questão de você procurar ajuda. Deixa o cachorro dar o show dele, depois a gente continua. É a vida acontecendo, galera, é a vida que sempre forte. Procurar ajuda clínica, não deixa isso se tornar um problema ainda pior, te levar a fazer coisas que eu pensei em fazer. E tenha lazer, mano, faça hobby, sabe? Pega as coisas que você gosta de fazer para fazer depois do seu horário de trabalho. É claro que não durante o seu horário de trabalho. Já trabalhei com pessoas que fazem isso também durante o horário de trabalho. É complicado, né? Então, assim, se cuida e se você estiver querendo trocar ideia com alguém, tô sem ninguém para trocar ideia, não tenho coragem de me abrir com alguém do meu time, comenta no vídeo aí, te passo o meu número, não tem problema quanto a isso não. Mas não fica sofrendo sozinho não. A gente entra no Discord e troca uma ideia se for o caso, tá bom? Um abraço para vocês, vou ficando por aqui. Lembrando que doença é uma coisa séria. E se você estiver passando, se trata, cara. Se trata, nossa carreira. Tá, aí aqui já apareceram outros vídeos dele. Vou até levantar aqui a câmera para vocês poderem ver que tem mais vídeo dele aqui. Essa última parte foi muito importante. Todos os sintomas, cansaço físico, mental e emocional e a despersonalização. Cuidado com isso, se você começar a identificar algum desses pontos. Busque ajuda o mais rápido possível. Eu acrescento aqui que as ajudas que ele disse ali são importantes e são as principais que você deve pedir. Mas se você se sentir mais confortável em pedir ajuda para o seu irmão ou irmã, pai ou mãe, namorada, namorado, ou até mesmo o seu amigo mais próximo, procura. Até mesmo seu vizinho, a pessoa mais próxima, a de mais fácil acesso, procura. Porque é numa fração de segundos que você pode ter um pensamento ruim, como ele teve. Então, começou a sentir alguma coisa errada com você, e você sabe que é excesso de trabalho, procura ajuda. E assim como ele se colocou à disposição, eu me coloco à disposição. No DevFest eu vou deixar um print aqui, lá do outro lado do vídeo lá, de um canal no Discord que chama Vamos Conversar. O intuito desse canal foi criado exatamente para isso. Para conversar caso você precise. Então se você precisar de ajuda, entra no grupo do DevFest, entra no canal do Discord do DevFest e vamos conversar. Eu, assim como o Dayan fez, eu me coloco à disposição para te ajudar a conversar sobre isso e a tratar esse problema, para que não se torne algo pior. E se você estiver na empresa que você está e tiver auxílio psicólogo como ele teve, não hesita, procura ajuda. Passa para a liderança do seu time o que você está passando. Porque mais vale um profissional saudável do que um profissional doente. Ele não vai entregar direito, não vai ser produtivo, vai causar problemas. E isso ninguém quer no time. Todo mundo quer um profissional capacitado e saudável. Então, essa é a mensagem que a gente queria passar nesses vídeos para você. Espero que tenha sido de grande valor e que te ajude de alguma forma. Se você estiver passando por isso, não hesite em procurar a gente. Pode ser no canal Code Crux com o Dayan, pode ser aqui no canal DevFest, pode ser no grupo do WhatsApp do DevFest, pode ser no servidor do Discord do DevFest. Ou pode ser no nosso privado também no WhatsApp, porque no grupo do WhatsApp você vai conseguir ter acesso aos nossos números e vir conversar no privado. Então,
Inclusive o meu pai é psicólogo, então se alguém aí estiver precisando, se você estiver vendo esse vídeo e precisar, eu posso indicá-lo para te auxiliar nesse tratamento e te acompanhar no processo que você estiver passando. Bom, então esse vídeo vai ficando por aqui, 35 minutos de vídeo já, e não deixa de se inscrever no canal, dá like no vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos, principalmente com aqueles que você achar que pode estar passando por algum problema do tipo, porque o burnout é muito sério e a gente pode tratar se a gente se ajudar, beleza? Então até o próximo vídeo e um grande abraço.